Hello my friends, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tarcísio Veloso e se você clicou nesse vídeo é porque você quer aprender sobre equação do segundo grau. Professor, já tentei de tudo, já procurei por todo canto, mas eu não consigo colocar na minha cabeça essa danada da equação do segundo grau. Então, relaxa, faz o seguinte, antes de começar a assistir esse vídeo, antes de nós entrar definitivamente nessa aula, faz o seguinte. Aqui embaixo, clica no botãozinho de se inscrever, já deixa o teu like, tá bom? E já compartilha com os teus amigos e dizendo, olha, eu não sei como é que é a aula, não assisti ainda, mas está prometendo tudo. Então, a gente vai entregar tudo. Então, vamos lá. Equaçãozinha do segundo grau. Equação do segundo grau é toda vez que nós temos uma equação nessa forma. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá bom? Então, presta atenção. Observa que ela só se torna a equação do segundo grau por causa desse x aqui, que está elevado ao quadrado. Por isso que é a equação do segundo grau, tá bom? Por conta desse expoente número 2, tá bom? Outra observação, o nosso A, o nosso B e o nosso C são números, tá bom? E eles pertencem, né, ao conjunto dos números reais. Ou seja, ele pode ser uma fração, eles podem ser positivos, eles podem ser negativos, não importa, tá bom? E com uma exceção, o nosso A, ele tem que ser diferente de zero. Professor, mas por que esse A tem que ser diferente de zero? Porque se ele não for diferente de zero, imagina só, esse A aqui, ele está multiplicando x ao quadrado. Se ele fosse zero, o que aconteceria? Todo número multiplicado por zero, professor, é igual a zero. Logo, não existiria um x elevado ao quadrado, porque esse zero iria anular, ou seja, desapareceria. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira dica do professor é o seguinte, saiba definir cada um desses termos. Quem é o nosso A? Quem é o nosso B e quem é o nosso C. Por quê, professor? Porque isso vai ser muito importante na hora da gente resolver as nossas equações, tá bom? Então, presta atenção. Eu tenho aqui, ó, quem é o meu A aqui? Aqui eu tenho x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Perceba que ele está na nossa forminha. Então, vamos só tentar identificar aqui quem é o A, quem é o B e quem é o C. O nosso A, ele é quem acompanha o nosso x ao quadrado. Mas, professor, aqui não tem nada. Tem sim, meu amigo. Olha só, aqui parece que não tem nada. Mas toda vez que ao lado do x ao quadrado não tiver aparecendo nada, é porque o 1 está oculto, ele se escondeu, tá bom? Então, aqui do lado do x ao quadrado nós temos o 1, tá bom? O nosso b, olha, o nosso b é o 3, professor. Opa, relaxa. Toda vez que você for escrever os nossos... Relaxa, vai dar certo. Toda vez que nós formos escrever os coeficientes dos números, das letras, né, da parte literal, a gente vai fazer o seguinte. Sempre o sinal que tiver do lado esquerdo, esse número vai levar com ele. Então, aqui não é só 3, aqui é menos 3. Outra observação, o B, ele sempre acompanha o x, aquele que não tem número em cima, né, professor? Aquele que não tem um número em cima. Então, o nosso B aqui é menos 3. Tranquilinho? Menos 3. E quem é o nosso C? O nosso C, professor, é aquele número que não tem letra do lado. Tem alguma letra aqui? Não. Então, logo, é o número 2. Vamos lá, continuando. Quem é o nosso A aqui? O nosso A, professor, acompanha o x ao quadrado. Logo, é o número 6. Tá bom? Deixa eu pegar aqui o pincel. Logo, é o número 6. Quem é o nosso B? Professor, aqui é menos x ao quadrado. O que seria? Qual será o número que multiplicado por x dá x sobre 2? Menos 1 meio. E quem é o nosso C? O nosso C é o 3. Tranquilinho? Olha só, aqui, professor, a gente só tem letra. E agora? Relaxa. Perceba que a gente está utilizando a forma
ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Observa, esse k aqui não é x, logo, esse k aqui é o que nós chamamos de parte literal, só que ele está representando um número, um valor numérico. Logo, o k vai ser o nosso número, tá bom? Então, o k é o nosso a. E quem é o b? O b é quem acompanha o x. Então, vai ser menos k mais 1, tá bom? Menos k mais 1. Entendeu? E quem é o nosso c? Professor, o c é o cara que está sozinho, logo, é o número 2. Vamos lá. Presta atenção. Professor, esse negócio está meio diferente. Eu estou procurando o número que está sozinho e eu não estou encontrando. Relaxa, meu amigo. Presta atenção aqui, ó. Nesses casos, significa que o B ou o C é igual a zero. É, professor? É. Então, vamos lá. Presta atenção. Aqui tem menos x ao quadrado. Se não tem nada, o meu professor disse que tem um 1 aqui. Então, beleza. Então, aqui seria menos 1. E o nosso B é quem acompanha o x. É o 2, professor, que está acompanhando o x. Logo, o B é 2. E quem é o C? Professor, eu não estou vendo o C, eu não estou vendo esse número sozinho. Então, se ele não está aparecendo, é quem? É 0. Tá bom? Então, coloquei o 0. Vamos lá. 3x ao quadrado igual a 9. Olha só, alguns problemas, eles vão pedir que a gente transforme isso numa equação do segundo grau. Até então, aqui não está na forma que nós conhecemos. Então, vamos transformar isso daqui, ó. Esse 9 que está desse lado, eu vou passar para o outro lado. Então, vai ficar 3x ao quadrado. 9 está positivo? Ele vem negativo. Ficou alguma coisa aqui? Não. Então, é igual a 0. Tá bom? Então, presta atenção aqui, ó. Aqui também está na condição de alguma coisa igual a 0. Presta atenção. Perceba que só temos dois termos. E aqui nós temos três. A, B e C. Aqui nós só temos o A, que é o que acompanha o x ao quadrado, ou seja, o número 3. O nosso B é aquele número, professor, que acompanha o x. Tu está encontrando ele aqui? Eu não estou vendo. Então, se eu não estou vendo, significa que ele não se encontra aqui. Logo, ele é igual a 0. Tá bom? E o nosso C, professor? Professor, é sempre aquele número que está sozinho, né? Pronto. Qual é o número que está sozinho aqui? Professor, é o 9. Mas é o 9 positivo ou é o 9 negativo? 9 negativo, né, professor? O sinal que está do lado. Então, menos 9. Tá entendendo? Agora, eu vou instalar os dedos e eu vou colocar aqui as equações incompletas. E aí a gente vai aprender a resolver cada uma delas, tá bom? Então, ó, vamos lá. Presta atenção aqui, o quadro já mudou. Então, vamos observar aqui. Ó. Nós temos agora dois casos que podem acontecer. Eu falei na primeira parte a seguinte observação, que o A tinha que ser diferente de 0. Mas nós tínhamos o B e o C. Esse B e esse C, eles podem sim ser iguais a 0, tá bom? E nós vamos aprender a resolver eles sem precisar usar a Bhaskara. Professor, realmente esse negócio de Bhaskara é um negócio difícil. Eu não consegui usar resolvendo ele, eu fiquei um pouco perdido, é um B ao quadrado, menos 4AC, é um tal de delta. Eu não faço ideia do que é aquilo. Então relaxa, presta atenção. Aqui nós vamos ter dois casos. Um quando C for igual a 0 e o outro é quando B for igual a 0. E aí, em cada caso, a gente vai ter uma forma de resolver ela, tá bom? E dar tudo certo, tá bom? Sem usar a Bhaskara. Ou seja, tem casos que tu não vai precisar usar esse bendito, tá bom? Então, preste atenção. Quando C for igual a 0. Olha só, nós temos aqui a forma x ao quadrado menos 15x igual a 0. Perceba. Olha só, cadê o Czinho? O C não tem, professor, não tem esse número que está sozinho sem incógnito. Então, como é que a gente vai resolver? A gente vai resolver através da fatoração. O que é fatorar, professor? Fatorar é quando você pega um número, seja ele com letras ou não, e meio que transforma ele em multiplicações, em fatores, tá bom? Isso é fatorar. Presta atenção, pensa comigo aqui. Por exemplo, o número
pensa comigo aqui, por exemplo, o número 30. O 30, ele pode ser escrito de algumas formas, por exemplo, 1 vezes 30. Ele pode ser escrito como 2 vezes 15. Ele pode ser escrito como 3 vezes 10. Tá bom? Temos aí várias maneiras de escrever este número em forma de fatores, números que estão se multiplicando. Então, olha só aqui, ó. X ao quadrado, eu posso escrever ele como? Professor, nós podemos escrever ele como x vezes x, tá bom? E esse menos 15x, a gente pode, já está em forma de fator, né? Já está 15 que multiplica x. O que é que nós vamos precisar fazer agora? Olha só, você vai procurar aquele número, aquele termo que aparece em todos os fatores. Quem é aqui que aparece em todos os fatores? Professor, quem aparece aqui é o x, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar esse termo independente, esse termo na realidade que aparece em todo mundo, em evidência, tá bom? Então o x ficou em evidência. E aí, o que sobrar, eu coloco aqui dentro do parêntese. Olha só, eu já tenho x, então sobrou um x aqui. Menos 15 vezes x. Olha só, ficou aqui só o menos 15. Sobrou o menos 15, correto? Se você efetuar essa multiplicação, nós vamos retornar para essa primeira equação, tá bom? Então vamos lá. Perceba, a gente vai encontrar a raiz da equação. A gente vai encontrar a forma que os valores de x vão tornar a nossa equação do segundo grau exatamente igual a zero. Então, quais seriam esses valores para x? Presta atenção, se eu substituir esse x aqui por zero, quando eu multiplico por tudo isso, vai ser igual a quem? Vai ser igual a zero. Por quê? Porque todo número multiplicado por zero é igual a zero. Então, nós temos uma solução aqui, ó. Se x for igual a zero, sim, é uma solução. Uma outra solução, qual é? É esse x menos 15 ser igual a zero. Então, presta atenção aqui, deixa eu apagar aqui rapidão. Então, x menos 15 pode também ser igual a zero. O que nós vamos fazer aqui? Qual vai ser o valor de x? Para tornar essa equação igual a zero, eu vou pegar esse 15 que está negativo e vou passar para o outro lado positivo. Então, x for igual a 15 também é uma solução. Então, o professor vai pedir lá, escreva a solução. Aí você vai lá e coloca. A solução pode ser 0 e pode ser também o 15. Tá bom? Essa daqui é a nossa solução. Tranquilinho? Beleza. Vou deixar esse probleminha aqui para vocês. Já deu para poder copiar? Já deu para observar aqui? Então vou apagar aqui e vou deixar um probleminha para você resolver. Tá bom? Então, olha só aqui. Olha o probleminha que o professor vai deixar para vocês. O professor vai deixar aquele probleminha que ele apagou na estante. Então, presta atenção. Então, deverzinho de casa. X ao quadrado menos 3x igual a zero. Tá bom? Resolve aí e vê se você acertou. No final do vídeo eu retorno aqui só para te responder. Tá bom? O outro caso é quando b for igual a zero. Quando b for igual a zero, a gente também vai resolver de uma outra forma. Perceba que o nosso a é 1, o nosso b, aquele termo, né, que acompanha o x, ele não está aqui, né, professor? Não, ele não está aqui. Então, eu vou deixar ele aqui, né? Então, ele é igual a zero, o nosso b vai ser igual a zero, e o nosso c é o menos 81, tá bom? Então, nós temos a igual a 1, b igual a zero e c igual a menos 81. Professor, como é que a gente resolve? É fácil, é igual resolver aquelas equações do primeiro grau. Passa o termo para o outro lado, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vai ficar x ao quadrado. Esse menos 81, vou jogar para o outro lado. Vai ficar como? Vai ficar 81 positivo. Olha só, toda vez que nós temos um termo, né, com expoente, toda vez que ele passa para o outro lado, ele vai como mais ou menos a raiz quadrada, tá bom? Ele vai sair de potência porque o inverso da potência é a raiz.
tá bom? Então esse númerozinho aqui ele vai cair para o outro lado de lá na forma de raiz. Então vai ficar assim, ó, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 81. Perceba que antes da raiz eu vou colocar mais ou menos, tá bom? Então presta atenção. Então quais seriam as soluções aqui? Então, o nosso x ele pode ser igual a mais a raiz de 81. Qual é a raiz de 81? Olha só, vou deixar um card aqui em cima, como resolver raiz quadrada em até 3 segundos. Você acredita? Pois pronto, já deixei no card aqui em cima, clicou, já vai para lá, tá bom? Então, qual a raiz quadrada de 81? Professor, a raiz quadrada de 81 é 9. Pronto, porque 9 vezes 9 dá 81. A outra solução, qual é? É que x, aqui é x' e x duas linhas, tá bom? Ou seja, nós temos duas soluções para x. É menos a raiz de 81, logo, a raiz de 81 é 9, né, professor? É. Então, como solução, nós temos o quê? Nossa solução é ou é menos 9 ou é mais 9, tá bom? Então, essas daí são as soluções para x. Perceba, se eu coloco menos 9 ao quadrado, vai dar 81 positivo. 81 menos 81 igual a 0. Se eu pego o 9 positivo e coloco aqui, 9 ao quadrado é 81. Menos 81 também é igual a 0. Percebeu que ao trocar os valores do nosso x lá na nossa primeira equação, realmente ficou igual a 0? Pois é isso que são raízes, tá bom? São aqueles valores que quando nós substituímos no lugar de x, torna a nossa equação igual a 0, tá bom? Vamos lá, x ao quadrado mais 25, tá bom? Eu vou deixar essa daqui para você resolver, tá bom? E eu vou resolver essa daqui. E aí, conseguiu fazer? Então, pausa o vídeo, espera um pouquinho, resolve, que agora eu vou resolver. Então, vamos lá. Qual foi a dica do professor? Professor, a gente tem que escrever na forma de fator, tá bom? Então, x ao quadrado é o mesmo que x vezes x, menos 3 vezes x, tá bom? E tem que ser igual a 0. Professor, o que a gente faz? Pega o termo que está se repetindo em todo mundo, nos fatores, e colocamos eles em evidência. Então, vai ficar x, e aí sobrou o x, e sobrou o menos 3. Coloquei aqui, igualei a 0. Nesses casos aqui, presta atenção, nesses casos aqui, na sua maioria, sempre vai ter uma solução, aonde x é igual a 0, tá bom? Por quê? Porque esse termo independente sempre vai ser x. Esse termo independente sempre vai ser x. Então, quando ele aparece igual a 0, logo ele já vai zerar a nossa equação. Então, nós já temos uma solução, né, professor? Temos, x é igual a 0. E a outra, qual é a outra solução? Nós vamos pegar esse termo que está dentro do parêntese e vamos igualar a 0. Se igualamos a 0, pegamos esse menos 3, passamos para o outro lado. Então, x é igual a 3. Então, solução é 0 e 3, tá bom? 3 positivo. Essa daqui, já deu tempo de resolver? Então vamos lá, vamos resolver aqui agora. Professor, é fácil, né? Então é x ao quadrado, esse mais 25 passa para o outro lado, menos 25. Né, professor? O termo que está ao quadrado, ele agora vai como? X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 25. Aí tu deve ter dito assim, professor, então dá 5, né? Negativo, não dá 5. Por que não dá 5? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Isso daí foi uma pegadinha, tá bom? É só para tu entender que quando a raiz for de um número negativo, significa o quê? Que não tem solução, tá bom? Então, não tem solução. Aprendeu? Pegou o bizu aí com o mestre? Então, de já, deixa o curtir, comenta, compartilha, se inscreve no canal e já deixa aquele comentário maroto dizendo que aprendeu ou que não aprendeu, ficou com dúvida de alguma coisa. E nós vamos ainda fazer vídeo sobre como resolver utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, se liga aqui no canal, ativa o sininho e compartilha, tá bom? E já, obrigadão!